O Reino Unido deu um passo incrível no palco contra o cenário de pesadelo do presidente russo Vladimir Putin. Londres alcançou uma vitória logística histórica, derrubando o inferno burocrático e os cronogramas de produção do Kremlin. Centenas de mísseis guiados a laser Martlet, vitais para proteger a infraestrutura energética da Ucrânia, foram entregues a Kiev com inteiros 5 meses de antecedência em relação ao cronograma. Isso não foi apenas um pacote de ajuda, mas um movimento estratégico para bloquear os céus ao implantar um matador de drones de alta tecnologia para caçar os enxames de UAVs baratos da Rússia. Putin estava esperando pelo inverno, mas os matadores de drones do Reino Unido chegaram antes que o inverno rigoroso se instalasse. Essa situação se transformou instantaneamente em uma história de como o general inverno foi derrotado antes mesmo de chegar às linhas de frente. Para entender por que esse movimento foi tão engenhoso e transformador, precisamos decifrar a matemática insidiosa subjacente à estratégia de inverno da Rússia. A campanha ofensiva de Putin não dependia de sistemas caros como os S-400 ou mísseis Iskander, mas de milhares de drones kamikaze Shahed baratos, lentos e ruidosos, fornecidos pelo Irã ou produzidos localmente. Isso era menos uma estratégia militar e mais uma guerra de atrito econômico. O cálculo do Kremlin era simples. A única escolha de Kiev era usar mísseis Patriot ou NASAMS custando entre 3 milhões e 5 milhões de dólares cada, fornecidos pelos EUA e pela Europa. Isso era semelhante a disparar um míssil balístico para matar um mosquito. Com cada interceptação bem-sucedida, a Ucrânia ganhava militarmente, mas a Rússia se aproximava um passo da vitória econômica. Putin planejava desgastar o arsenal de defesa aérea da Ucrânia, forçando-a a gastar suas munições contra seus UAVs baratos. E então, uma vez que o céu estivesse completamente indefeso, liberar seus mísseis mortais reais. Essa era uma estratégia cruel e custo-efetiva, que minava o apoio ocidental. Os mísseis Martlet enviados pelo Reino Unido são precisamente o bisturi cirúrgico projetado para quebrar essa armadilha econômica e inverter essa equação. O Martlet não é um míssil de defesa aérea caro e complexo. Esses mísseis são projetados para serem matadores de drones, especificamente para destruir alvos lentos, de baixa altitude e de baixo custo como o Shahed, com custo mínimo e eficiência máxima. A Rússia está usando milhares de drones baratos. Ao enviar mísseis Martlet, o Reino Unido deu à Ucrânia a capacidade de caçar esses drones. E esse movimento tornou toda a estratégia de inverno de Putin sem sentido. O que torna o Martlet tão mortal e eficaz são suas duas vantagens tecnológicas fundamentais, a saber, o guiamento a laser e a flexibilidade operacional. Primeiro, a precisão implacável do sistema de guiamento a laser. Ao contrário de mísseis tradicionais de busca por calor ou manpads, o Martlet segue um feixe de laser. Então, o que isso significa? Um operador ucraniano marca um UAV Shahed que se aproxima com um designador a laser no solo. Quando o míssil é disparado, ele rastreia apenas aquele ponto de laser. O calor do motor do Shahed, as condições climáticas ou contramedidas como flares não significam nada para o Martlet. Uma vez que o alvo é travado, não há escapatória. Isso é uma garantia de tiro único, abate único. Segundo, e talvez mais estrategicamente, é a incrível flexibilidade do Martlet. Esses mísseis não são apenas disparados do ombro. Eles também podem ser disparados de helicópteros, navios e, mais importante, veículos terrestres blindados. Os veículos Stormer HVM enviados anteriormente pelo Reino Unido à Ucrânia servem como plataformas móveis para esses mísseis. Isso fornece à Ucrânia uma tremenda liberdade operacional para caçar UAVs russos em qualquer lugar e sob quaisquer condições. Eles não precisam mais mover baterias caras de Patriot de Kiev para proteger uma pequena estação transformadora em algum outro lugar do país. Em vez disso, essas equipes móveis de matadores de drones podem se posicionar e esperar em estradas florestais, margens de rios ou fora das cidades, caçando enxames de UAVs russos bem atrás das linhas inimigas antes que eles se aproximem de seus alvos. Isso transforma a rede de defesa aérea da Ucrânia de um escudo estático em uma força de caça móvel proativa. Essa superioridade tecnológica, combinada com a incrível vitória logística do Reino Unido, se transforma em um cenário de pesadelo completo para Putin. O fato de o Reino Unido ter entregue essas centenas de mísseis com inteiros 5 meses de antecedência abre uma dimensão totalmente nova. Isso é muito mais do que um sucesso burocrático. É a prova de que a inteligência ocidental sabia exatamente quando Putin lançaria sua ofensiva de inverno e correu contra o tempo para destruir esse plano antes mesmo que ele começasse. Essa entrega antecipada de 5 meses eliminou completamente a vantagem de timing de Putin. O Kremlin provavelmente estava esperando por aquele período de inverno, quando a Ucrânia estaria em seu ponto mais fraco, com sua munição de defesa aérea esgotada.
escalada. No entanto, o Reino Unido garantiu que esse momento fraco nunca chegasse. Assim, a Ucrânia está entrando no inverno com seus armazéns cheios dos mísseis matadores de drones mais modernos. Além disso, esse movimento não apenas protege a infraestrutura energética da Ucrânia, mas também impacta diretamente os combates na linha de frente. Quando sistemas mais baratos e mais eficazes como o Martlet assumem a tarefa de proteger os céus contra UAVs, os inestimáveis mísseis Patriot e NASAMS da Ucrânia são liberados. E esses sistemas agora podem ser usados de forma mais agressiva, não para proteger cidades, mas para apoiar a linha de frente, caçando jatos, helicópteros e mísseis balísticos russos. Esse é o momento em que o plano de inverno de Putin desmorona. Essa vitória estratégica fornecida pelo Reino Unido à Ucrânia também tem uma dimensão global e econômica. A frente ucraniana se tornou um showcase em tempo real valendo bilhões de dólares para a indústria de defesa ocidental. E os mísseis Martlets estão posicionados para serem a estrela mais brilhante nesse showcase. A alta taxa de sucesso do Martlet contra drones russos e até helicópteros modernos como o Ka-52 na Ucrânia provou a eficácia da arma ao mundo sob as condições mais brutais. E, como esperado, os resultados não demoraram a aparecer. Como resultado direto desse sucesso, até mesmo uma grande potência militar como a Índia, tradicionalmente a maior cliente de armas russas, se alinhou para comprar mísseis Martlets do Reino Unido, apesar de seus próprios programas domésticos. Isso é um desastre de dois gumes para Putin. O líder russo não está apenas perdendo nas linhas de frente, mas também perdendo uma de suas maiores fontes futuras de renda, o mercado de exportação de armas. Cada golpe do Martlet destrói não apenas um UAV russo, mas também um potencial contrato de exportação de armas valendo bilhões de dólares que Moscou esperava fechar com a Índia, África ou Ásia. A tecnologia britânica comprovada em batalha está destruindo a reputação da tecnologia russa. Essa é a reflexão da guerra tecnológica assimétrica no fronte econômico. Portanto, a corrida contra o tempo do Reino Unido não é apenas ajuda militar, mas também uma estratégia geoeconômica inteligente. Londres está tanto protegendo a infraestrutura crítica da Ucrânia e frustrando a estratégia de guerra de Putin, quanto criando um novo mercado global valendo bilhões de dólares para sua própria indústria de defesa. Putin pretendia congelar a Ucrânia usando milhares de drones baratos, mas o Reino Unido enviou um único míssil inteligente que acabou com a festa. E esse movimento já determinou a direção que a guerra tomará neste inverno. E com esse novo lutador, a vitória não é mais apenas uma esperança para a Ucrânia, mas um objetivo tangível. No entanto, ver a vitória logística de 5 meses do Reino Unido, que destruiu os planos de inverno de Putin, como meramente uma entrega de mísseis bem cronometrada, seria ver apenas a ponta afiada do iceberg acima da água. Isso não é o quadro completo. A precisão dos mísseis Martlet guiados a laser é, na verdade, o resultado mais concreto e cinético de uma estratégia de 3 frentes muito mais implacável, muito mais silenciosa e muito mais profunda de Londres. Esse plano é projetado não apenas para defender a Ucrânia, mas para permanentemente preservar a capacidade da Federação Russa de travar guerra como um Estado. As outras 2 pernas desse plano são tão mortais quanto os mísseis. Uma é uma operação de estrangulamento financeiro visando as fortunas dos associados mais próximos de Putin, e a outra é um investimento maciço em capital humano para construir o exército futuro da Ucrânia do zero. A primeira frente dessa guerra invisível foi aberta não nas trincheiras lamacentas de Kiev, mas nas mansões revestidas de mármore dos bairros de luxo de Londres, como Belgrávia e Mayfair. Oligarcas que pilharam os recursos naturais da Rússia por décadas em troca de sua lealdade a Putin estavam usando Londres para seus próprios propósitos e visando estabelecer uma rede secreta lá. Bilhões de dólares em dinheiro sujo fluíram para o mercado imobiliário britânico, clubes de futebol e lobbies políticos, fornecendo a esses elites um escudo de imunidade. Putin usava esse sistema como uma arma para enfraquecer o Ocidente por dentro e colocar seu próprio povo dentro do sistema legal ocidental. A invasão da Ucrânia acabou com esse jogo sujo da noite para o dia. O governo do Reino Unido, talvez pela primeira vez em sua história, tomou ação para extirpar esse câncer russo que havia se infiltrado no coração de seu próprio sistema financeiro. Isso não foi apenas uma onda de sanções, mas uma operação de expropriação. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido, NCA, começou a usar implacavelmente armas legais que raramente haviam sido usadas antes, como ordens de riqueza inexplicada, contra esses oligarcas. De Roman Abramovich a Alisher Usmanov, qualquer um com a menor conexão com Putin foi solicitado a provar como haviam adquirido suas mansões de luxo e clubes de futebol. Quando não conseguiam provar,
Bilhões de dólares em ativos foram congelados, seus iates foram apreendidos e seus jatos particulares foram imobilizados. Londres mirou não apenas no dinheiro, mas no sistema que o protegia. As firmas de advocacia e contabilidade mais prestigiadas do mundo foram proibidas de atender quaisquer clientes russos. Isso privou os oligarcas não apenas de sua riqueza, mas também dos caros exércitos de advogados de que precisavam para protegê-la. Eles não eram mais membros respeitados da sociedade londrina, mas leprosos do sistema financeiro internacional. E, como notamos em nossas análises anteriores, o movimento final e mais mortal nessa guerra financeira foi mirar na frota sombra de Putin por meio do mercado de seguros Lloyd's of London. Ao cancelar as apólices de seguro desses petroleiros enferrujados, o Reino Unido estrangulou diretamente a capacidade da Rússia de vender petróleo, ou seja, de financiar a guerra. Então, por que essa guerra econômica era tão importante? Porque enquanto os mísseis Martlet estavam abatendo um drone nas linhas de frente, essa operação financeira em Londres estava secando a fonte do dinheiro que comprava esse drone. Isso criou pânico profundo e potencial para a traição entre as elites no Kremlin. Sua lealdade a Putin não apenas lhes custou suas vidas luxuosas no Ocidente, mas agora também ameaçava sua riqueza dentro da Rússia. Isso foi um golpe psicológico e econômico extremamente eficaz que fez o círculo interno de Putin pagar o preço da guerra. Por outro lado, as restrições aos russos na esfera econômica eram insuficientes. Isso porque os mísseis Martlet são guiados a laser e extremamente precisos. Mas para acertar um alvo, eles primeiro precisam saber onde esse alvo está. É aqui que entra a segunda e mais secreta parte da estratégia de guerra total do Reino Unido, a saber, a inteligência. Os serviços de inteligência do Reino Unido, MI6 e GCHQ, como componentes-chave da aliança Five Eyes, se tornaram os olhos e ouvidos invisíveis da Ucrânia nessa guerra. Esse apoio foi visto não apenas como compartilhamento amigável de informações, mas como uma operação proativa de guerra digital que tecnologicamente levou a Rússia à falência. Semanas antes de a guerra começar, enquanto o mundo ainda pensava que Putin estava blefando, a inteligência britânica revelava os planos de invasão da Rússia, acumulações de tropas e até operações de bandeira falsa planejadas com transparência sem precedentes quase diariamente ao público. Isso foi um movimento de inteligência preemptivo brilhante que tirou de Putin o elemento surpresa e o expôs como um agressor mentiroso desde o primeiro dia aos olhos do mundo. Após o início da guerra, esse fluxo de inteligência começou a alimentar diretamente a cadeia de abate nas linhas de frente. Alegou-se que aviões espiões britânicos RC-135 Rivet Joint, patrulhando continuamente sobre o Mar Negro, coletavam as assinaturas eletrônicas de radares de defesa aérea russos e centros de comando na Crimeia. Esses dados inestimáveis eram cruciais para a Ucrânia. Claro, de acordo com as alegações, esses dados parecem ter sido úteis. Testemunhamos o Su-24 da Ucrânia lançando mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido exatamente nessas coordenadas, destruindo o quartel-general e os navios mais valiosos da frota do Mar Negro. As informações sobre quais rotas os mísseis Martlet mirariam nos enxames de Shahed também poderiam ser fornecidas por essa rede de inteligência invisível. A expertise histórica do MI6 sobre o funcionamento interno do Kremlin desempenha um papel-chave na determinação da estratégia do Ocidente. A saúde de Putin, seus conflitos com generais, pânico entre oligarcas e os números reais de baixas do exército russo. Todas essas informações dão a Londres e Washington a capacidade de prever o próximo movimento de Putin e preparar um contramovimento contra ele. Essa guerra de inteligência é o exemplo mais claro de assimetria tecnológica. Enquanto a Rússia ainda depende de força bruta e táticas soviéticas antigas, o Reino Unido pode estar travando a guerra de forma mais inteligente e mais mortal por meio de informações e dados. No entanto, a parte de mais longo prazo e talvez a mais importante da estratégia do Reino Unido não está escondida em mísseis ou satélites espiões. Essa parte consiste inteiramente de pessoas. Os mísseis Martlet podem salvar este inverno, mas os soldados que disparam esses mísseis, que mantêm suas posições nas trincheiras e que liderarão o contra-ataque amanhã, são os que vencerão a guerra. E é precisamente por isso que o Reino Unido lançou um dos maiores programas de treinamento de sua história, Operação Interflex. Isso não é apenas ensinar táticas da OTAN a alguns oficiais ucranianos. É um projeto para trazer dezenas de milhares de civis ucranianos para campos de treinamento históricos como a planície de Salisbury, no Reino Unido, e transformá-los do zero em combatentes profissionais de padrão ocidental. Esse projeto é um investimento massivo em capital humano.
A Operação Interflex treinou mais de 30 mil soldados ucranianos até o momento, e esse número cresce a cada dia. Isso significa que a Ucrânia pode substituir os soldados que perde nas linhas de frente não com recrutas mobilizados aleatoriamente, mas com tropas frescas e motivadas que passaram por 5 semanas de treinamento intensivo básico de combate nos padrões da OTAN. Esse treinamento não é fornecido apenas pelo exército britânico. Instrutores de países aliados como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca também participam desse programa. Isso significa que cada soldado ucraniano recebe o conhecimento e a experiência coletiva dos melhores exércitos do mundo. Mais importante, esses soldados não são ensinados com a doutrina soviética. Em vez da hierarquia rígida e ataques suicidas do exército russo, eles são ensinados a filosofia de comando de missão ocidental, ou seja, a capacidade de tomar iniciativa, se adaptar rapidamente a condições em mudança e pensar estrategicamente como um general, mesmo no posto de soldado raso. Isso é um movimento assimétrico que Putin nunca pode contra-atacar. Enquanto a Rússia esvazia suas prisões para enviar tropas à frente, o Reino Unido está construindo o exército profissional do futuro para a Ucrânia. Enquanto a Rússia vê seus soldados como peões descartáveis, o Ocidente está investindo em cada soldado ucraniano como seu ativo mais valioso. É por isso que esses mísseis Martlet, que chegaram 5 meses antes, são apenas a ponta do iceberg. Esses mísseis são o símbolo britânico da guerra total da Ucrânia contra a Rússia de Putin. Como podemos ver, Putin atraiu a atenção não apenas da Ucrânia, mas também de um dos jogadores estratégicos mais antigos, mais astutas e mais pacientes do mundo. E nesse novo jogo, os britânicos estão derrotando os russos não apenas no campo de batalha, mas também nos bancos, no cyberespaço e nos campos de treinamento. No período vindouro, a ajuda adicional e os pacotes militares do Reino Unido à Ucrânia provavelmente continuarão. Então,